Feste, fome e morte súbita. 10 perigos do período medieval. Foi uma das eras mais empolgantes, turbulentas e transformadoras da história. Mas a Idade Média também era repleta de perigos. Neste vídeo, vamos revelar 10 dos maiores riscos enfrentados pelas pessoas. Peste. A peste foi uma das maiores causas de morte na Idade Média. Teve um efeito devastador sobre a população da Europa nos séculos XIV e XV. Também conhecida como a peste negra, a doença, causada pela bactéria chamada Yersinia pestis, era transmitida por pulgas, geralmente encontradas em ratos. Ela chegou à Europa por volta de 1348 e milhares de pessoas morreram em locais que iam da Itália, França e Alemanha até a Escandinávia, Inglaterra, País de Gales, Espanha e Rússia. A mortal peste bubônica causava inchaços purulentos, os bubões, por todo o corpo. Na forma septicêmica, as vítimas apresentavam uma coloração escura na pele, que ia ficando preta, devido às toxinas na corrente sanguínea. Uma das razões pelas quais a peste ficou conhecida como peste negra. Já a forma extremamente contagiosa da peste pneumônica podia ser transmitida apenas por um espirro ou cuspe, e fazia com que os pulmões das vítimas se enchessem de líquido. A peste negra matou entre 1/3 e metade da população da Europa. Os contemporâneos, é claro, não sabiam o que causava a peste nem como evitá-la. Buscavam explicações para a crise na ira de Deus, no pecado humano e em grupos considerados outsiders ou marginais, especialmente os judeus. Se você fosse infectado com a peste bubônica, teria entre 70% e 80% de chance de morrer dentro de uma semana. Na Inglaterra, de cada 100 pessoas, talvez 35 a 40 morressem por causa da peste. Como resultado da peste, a expectativa de vida na Florença do final do século XIV era de pouco menos de 20 anos, metade do que era em 1300. A partir de meados do século XIV, milhares de pessoas de toda a Europa, de Londres e Paris a Ghent, Mainz e Siena, morreram. Um grande número dessas vítimas eram crianças, as mais vulneráveis à doença. Viagens. As pessoas na Idade Média enfrentavam uma série de perigos potenciais ao viajar. Encontrar um lugar seguro e limpo para dormir, sob demanda, era algo difícil. Viajantes muitas vezes tinham que dormir ao relento, e ao viajar no inverno, corriam o risco de morrer congelados. Embora viajar em grupo oferecesse alguma segurança, ainda assim havia o risco de ser roubado ou morto por estranhos, ou até mesmo por companheiros de viagem. Comida e bebida também não eram garantidas, a menos que o viajante encontrasse uma hospedaria, mosteiro ou outro tipo de abrigo. Intoxicação alimentar era um risco mesmo naquela época, e se a comida acabasse, era preciso catar alimentos, roubar ou passar fome. Viajantes medievais também podiam se ver envolvidos em disputas locais ou regionais, ou em conflitos armados, correndo o risco de se ferirem ou serem presos. A falta de conhecimento de línguas estrangeiras também podia causar problemas de comunicação. Doenças e enfermidades representavam outro perigo, às vezes até fatal. Se alguém adoecesse durante a viagem, não havia garantia de receber tratamento médico adequado, ou qualquer tratamento, na verdade. Viajantes também podiam ser vítimas de acidentes. Por exemplo, havia o risco de se afogar ao atravessar rios. Até mesmo o imperador do Sacro Império Romano Germânico, Frederico I, morreu afogado em 1190 ao cruzar o rio Salef, durante a Terceira Cruzada. Acidentes também podiam ocorrer ao chegar ao destino. Em Roma, durante o jubileu de 1450, ocorreu um desastre quando cerca de 200 pessoas da enorme multidão que atravessava a grande ponte de Sant'Angelo caíram da beirada e se afogaram. Embora viajar por mar fosse mais rápido do que por terra, embarcar em um navio apresentava riscos substanciais. Uma tempestade podia ser fatal, a navegação podia falhar, e os navios de madeira usados na Idade Média nem sempre estavam à altura dos desafios do mar. No entanto, a partir do fim da Idade Média, as viagens marítimas estavam se tornando mais rápidas e seguras do que nunca. Um viajante comum no período medieval podia percorrer cerca de 24 a 40 quilômetros por dia a pé,
ou 32 a 48 quilômetros a cavalo, enquanto navios à vela podiam cobrir entre 120 e 200 quilômetros, 200 quilômetros por dia. Fome. A fome era um perigo muito real para homens e mulheres na Idade Média. Diante da escassez de alimentos provocada por mau tempo e colheitas ruins, as pessoas morriam de fome ou sobreviviam com dificuldade, alimentando-se de porções mínimas como cascas de árvore, frutas silvestres e grãos de milho e trigo de baixa qualidade, danificados por mofo. Aqueles que comiam tão pouco sofriam de desnutrição e, por isso, tornavam-se extremamente vulneráveis a doenças. Se não morriam de fome, frequentemente acabavam morrendo por causa das epidemias que seguiam a fome. Doenças como tuberculose, febre sudorosa, varíola, disenteria, febre tifoide, gripe, cachumba e infecções gastrointestinais podiam, e de fato conseguiam, matar. A grande fome do início do século XIV foi particularmente severa. Mudanças climáticas levaram a temperaturas muito mais frias do que a média na Europa a partir de cerca do ano 1300, a chamada Pequena Idade do Gelo. Nos 7 anos, entre 1315 e 1322, a Europa Ocidental enfrentou chuvas intensas e contínuas que podiam durar até 150 dias seguidos. Os agricultores tinham dificuldades para plantar, cultivar e colher suas lavouras. As poucas colheitas que vingavam muitas vezes estavam mofadas e ou tinham preços altíssimos. O principal alimento básico, o pão, estava em risco como consequência disso. Tudo isso ocorreu junto com invernos brutalmente frios. Pelo menos 10%, talvez até perto de 15%, da população da Inglaterra morreu durante esse período. Parto. Hoje, com os benefícios de exames de ultrassom, anestesia epidural e monitoramento fetal, o risco para mãe e bebê durante a gravidez e o parto é o mais baixo da história. No entanto, durante o período medieval, dar à luz era extremamente perigoso. Apresentações pélvicas, quando o bebê nasce de nádegas durante o parto, frequentemente eram fatais tanto para a mãe quanto para a criança. O trabalho de parto podia durar vários dias, e algumas mulheres acabavam morrendo de exaustão. Embora cesarianas fossem conhecidas, eram raras, realizadas geralmente apenas quando a mãe já estava morta ou morrendo, e nem sempre tinham sucesso. As grávidas eram geralmente atendidas por parteiras, e não por médicos treinados. Elas ajudavam a gestante durante o parto e, quando necessário, podiam realizar batismos de emergência em bebês em risco de morte. A maioria das parteiras não tinha formação formal, mas contava com a experiência prática acumulada ao longo de anos de atendimentos. Muitas mães conseguiam sobreviver ao parto, mas podiam morrer depois devido a infecções e complicações pós-natais. O equipamento era extremamente básico e a intervenção manual era comum. A posição social não impedia esses riscos. Até mesmo Jane Seymour, terceira esposa de Henrique VIII, morreu pouco depois de dar à luz o futuro Eduardo VI, em 1537. Infância e primeira infância. A primeira infância era particularmente perigosa durante a Idade Média. A mortalidade era terrivelmente alta. Com base apenas em registros escritos que sobreviveram, os estudiosos estimam que entre 20% e 30% das crianças com menos de 7 anos morriam, mas o número real certamente era ainda maior. Bebês e crianças menores de 7 anos eram especialmente vulneráveis aos efeitos da desnutrição, de doenças e de diversas infecções. Podiam morrer em decorrência de varíola, coqueluche, acidentes, sarampo, tuberculose, gripe, infecções intestinais ou estomacais, entre muitas outras causas. A maior parte das vítimas da peste também eram crianças. Além disso, devido à desnutrição crônica, o leite materno das mães medievais não oferecia a mesma imunidade nem os benefícios que conhecemos hoje. Nascer em uma família rica ou de prestígio também não garantia longa vida. Sabe-se, por exemplo, que em famílias duquescas na Inglaterra, entre 1330 e 1479, 1/3 das crianças morria antes de completar 5 anos. Mau tempo. A vasta maioria da população medieval era rural e não urbana,
e o clima era de extrema importância para aqueles que trabalhavam ou dependiam da terra. Mas além de comprometer os meios de subsistência, o mau tempo podia matar. O mau tempo persistente podia causar problemas na semeadura e no cultivo das colheitas e, por fim, na perda da colheita. Se os verões fossem chuvosos e frios, a safra de grãos podia ser destruída. Isso era um grande problema, já que os cereais eram a principal fonte de alimento para a maioria da população. Com menos disso disponível, vários problemas ocorreriam, incluindo escassez de grãos, pessoas comendo grãos de qualidade inferior e inflação, o que resultava em fome, inanição, doenças e maiores taxas de mortalidade. Foi o que aconteceu especialmente entre os séculos XIV e XVI, quando a massa de gelo aumentou. Por volta de 1550, registrou-se uma expansão dos glaciares em todo o mundo. Isto significava que as pessoas enfrentavam os efeitos devastadores de um clima mais frio e mais úmido. Os homens e mulheres medievais estavam, por isso, ansiosos por garantir que as condições climatéricas se mantivessem favoráveis. Na Europa, havia rituais para a lavoura, a sementeira e a colheita, bem como orações especiais, amuletos, serviços e procissões para garantir o bom tempo e a fertilidade dos campos. Pensava-se que certos santos protegiam contra as geadas, como São Servais, tinham poder sobre o vento, como São Clemente, ou sobre a chuva e as secas, como Santo Elias, e de um modo geral se acreditava que o poder dos santos e da Virgem Maria protegia contra as tempestades e os relâmpagos. As pessoas acreditavam também que o tempo não era apenas um fenômeno natural. O mau tempo podia ser causado pelo comportamento de pessoas perversas, como o assassínio, o pecado, o incesto ou as brigas de família. Podia também estar ligado a bruxas e feiticeiros, que se pensava controlarem o tempo e destruírem as colheitas. De acordo com um infame tratado sobre bruxas, o Maleus Maleficarum, publicado em 1486, podiam voar no ar e conjurar tempestades, incluindo tempestades de granizo, levantar ventos e provocar relâmpagos que podiam matar pessoas e animais. Violência. Seja como testemunhas, vítimas ou perpetradores, pessoas dos mais altos e baixos escalões da sociedade vivenciaram a violência como um perigo onipresente na vida cotidiana. A violência medieval assumiu muitas formas. Violência de rua e brigas em tavernas não eram incomuns. Vassalos também podiam se revoltar contra seus senhores. Da mesma forma, a agitação urbana também levou a levantes. Por exemplo, a longa rebelião de camponeses em Flandres, de 1323 a 1328, ou a revolta dos camponeses de 1381 na Inglaterra. Registros medievais também demonstram a presença de outros tipos de violência. Estupro, agressão e assassinato não eram incomuns, assim como o homicídio acidental. Um exemplo é o caso de Maud Fras, que foi atingida na cabeça e morta por uma grande pedra que caiu acidentalmente sobre ela no castelo de Montgomery, no país de Gales, em 1288. Vinganças sangrentas entre famílias que se estendiam por gerações eram muito evidentes, assim como o que conhecemos hoje como violência doméstica. Disputas locais ou regionais por terras, dinheiro ou outras questões também podiam levar a derramamento de sangue, assim como o exercício da justiça. A inocência ou a culpa em julgamentos eram, às vezes, decididas por provas de combate, duelos até a morte. No país de Gales medieval, rivais políticos ou dinásticos podiam ser cegados, mortos ou castrados por nobres galeses para consolidar suas posições. Assassinatos e outros atos de violência em guerras também eram onipresentes, desde guerras regionais menores até cruzadas de maior escala a partir do final do século XI, travadas por muitos países simultaneamente. O número de mortos em batalha podia ser alto. O confronto mais mortal da Guerra das Rosas, a Batalha de Towton, no ano de 1461, ceifou entre 9.000 e 30.000 vidas, segundo relatos da época. Heresia. Também podia ser perigoso discordar. Pessoas que tinham opiniões teológicas ou religiosas que se acreditava serem contrárias aos ensinamentos da Igreja cristã eram vistas como hereges na Europa cristã medieval. Esses grupos incluíam judeus, muçulmanos e cristãos medievais.
cujas crenças eram consideradas heterodoxas, como os cátaros. Reis, missionários, cruzados, mercadores e outros, especialmente a partir do final do século XI, buscavam garantir a vitória da cristandade no mundo mediterrâneo. A primeira cruzada, ocorrida entre os anos de 1096 a 1099, visava capturar Jerusalém, e finalmente o fez em 1099. No entanto, a cidade foi logo perdida, e novas cruzadas tiveram que ser lançadas na tentativa de reconquistá-la. Judeus e muçulmanos também sofreram perseguição, expulsão e morte na Europa cristã. Na Inglaterra, o antissemitismo resultou em massacres de judeus em York e Londres no final do século XII, e Eduardo I baniu todos os judeus da Inglaterra em 1290. Eles só foram autorizados a retornar em meados do século XVII. A partir do século VIII, também houve esforços para retomar a Península Ibérica do domínio muçulmano, mas somente em 1492 toda a península foi reconquistada. Isso fazia parte de uma tentativa da Espanha de estabelecer uma fé cristã única e reprimir a heresia, o que envolveu a criação da Inquisição Espanhola em 1478. Como resultado, os judeus foram expulsos da Espanha em 1492, e os muçulmanos só foram autorizados a permanecer no país se convertessem ao cristianismo. Guerras santas também foram travadas contra cristãos amplamente considerados hereges. A cruzada albigense foi dirigida contra os cátaros, que estavam baseados principalmente no sul da França, de 1209 a 1229, e massacres, inquisições e execuções se seguiram no final dos séculos XIII e XIV. Caça. A caça era um passatempo importante para a realeza e a aristocracia medievais, e a habilidade no esporte era muito admirada. O imperador Carlos Magno era conhecido por seu grande prazer na caça no início do século IX, e na Inglaterra, Guilherme, o Conquistador, buscou estabelecer florestas reais onde pudesse se entregar ao seu amor pela caça. Mas a caça não era isenta de riscos. Caçadores podiam facilmente se ferir ou morrer em acidentes. Podiam cair do cavalo, ser perfurados por uma flecha, ser atacados pelos chifres de veados ou presas de javalis, ou atacados por ursos. Status certamente não garantia segurança. Existem muitos exemplos de reis e nobres que tiveram fins trágicos como resultado da caça. O imperador bizantino Basílio I morreu em 886, após aparentemente ter seu cinto empalado nos chifres de um veado, e ser arrastado por mais de 24 quilômetros antes de ser libertado. Em 1100, o rei Guilherme II, Guilherme, o Ruivo, foi morto por uma flecha em um suposto acidente de caça na Nova Floresta. Da mesma forma, em 1143, o rei Fulk de Jerusalém morreu em um acidente de caça em Acre, quando seu cavalo tropeçou e sua cabeça foi esmagada pela sela. Morte precoce ou súbita. A morte súbita ou prematura era comum no período medieval. A maioria das pessoas morria jovem, mas as taxas de mortalidade podiam variar com base em fatores como status, riqueza, localização. As taxas de mortalidade mais altas eram observadas em assentamentos urbanos. E possivelmente gênero. Adultos morriam de várias causas, incluindo peste, tuberculose, desnutrição, fome, guerra, doenças do suor e infecções. Riqueza não garantia uma vida longa. Surpreendentemente, monges bem alimentados não viviam necessariamente tanto quanto alguns camponeses. Camponeses da mansão inglesa de Halesowen podiam esperar chegar aos 50 anos, mas, em contraste, inquilinos pobres na mesma mansão podiam esperar viver apenas cerca de 40 anos. Aqueles de status ainda mais baixo, os camponeses, podiam viver apenas 30 anos. Na segunda metade do século XIV, os camponeses viviam de 5 a 7 anos a mais do que nos 50 anos anteriores. No entanto, a expectativa de vida média das famílias ducais na Inglaterra, entre 1330 e 1479, era geralmente de apenas 24 anos para os homens e 33 para as mulheres. Em Florença, os leigos no final da década de 1420 podiam esperar viver apenas 28,5 anos,
os homens, e 29,5 anos, as mulheres. Morrer uma boa morte era muito importante para o povo medieval e era tema de muitos livros. As pessoas frequentemente se preocupavam com a morte súbita, seja em batalha, por causas naturais, por execução ou acidente, e com o que aconteceria com aqueles que morressem sem tempo para se preparar e receber a extrema unção. Feitiços escritos, por exemplo, eram considerados como proteção contra a morte súbita, seja contra a morte em batalha, veneno, raio, fogo, água, febre ou outros perigos. Você gostou do vídeo? Ative o sininho para receber notificações toda vez que um vídeo for lançado. Você também pode colaborar com a gente curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Não custa nada e nos ajuda bastante. Se você quiser e puder, compartilhe o vídeo com seus amigos e conhecidos, ou com alguém que você acha que pode se interessar por esse conteúdo. Nos avalie. Entre em contato com a gente. Faça comentários. Diga o que você achou do vídeo e do conteúdo. Sua opinião é muito importante para nós. E não esqueça de voltar. Nos vemos em breve. Um forte abraço. Até lá!